Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai assistir o vídeo. Hoje eu vou fazer um comentário muito interessante que é o seguinte, veja bem, nós temos a mão direita e a mão esquerda. 90% da população usa a direita, chama-se destro. 10% usa a esquerda, que é canhoto, né? Então a gente fala que é interessante o seguinte, quando eu uso o meu lado direito, eu estou estimulando o meu cérebro esquerdo, que é um cérebro mais lógico, racional, certo? Quando eu uso a mão esquerda, eu estimulo o meu cérebro direito, que é mais criativo, mais intuitivo, mais imaginativo. Aí você vai observar na estatística, você pode pesquisar depois, as pessoas que se destacam em esporte, literatura, cantores, tudo, uma boa parte são canhotos. Então, se você nunca pensou nisso, então aprenda a usar o lado não dominante do teu corpo. Então, se você é destro, começa a treinar um pouco. Não precisa usar a esquerda totalmente, usar de vez em quando para estimular teu cérebro direito. Você pode tentar comer com a mão esquerda, escovar dente com a mão esquerda, você pode pegar a caneta e escrever com a mão esquerda, né? Então, quando você começar a fazer, quando você tiver um pouquinho de destreza na mão esquerda, você vai ver que tua criatividade ele começa a aumentar, né? Então, a maioria das pessoas brinca sempre que usa o pé esquerdo só para subir e descer a escada, mais nada, ou usa a mão esquerda só para ajudar a segurar a bolsa, mas é importante entender essa dinâmica especificamente. Então, quando você vai, por exemplo, no mercado, a fazer compra, procure pegar, dividir a sacola dos dois lados e carrega mais ou menos igual direita e esquerda, certo? Sempre que for possível, tenta trabalhar um pouco o lado esquerdo, né? Você vai subir e descer a escada, comece a pensar assim, você vai notar que você coloca sempre o pé direito e não o esquerdo. Começa a trocar um pouco, usa mais a esquerda, menos a direita, você vai perceber que vai ter uma diferença muito grande. Esse processo de usar a direita e a esquerda, predominante a direita, ele faz um pequeno desvio na postura da tua coluna. Então nós falamos hoje que provavelmente 99% das pessoas do mundo inteiro tem uma perna mais curta que a outra. Por quê? Eu vou usando a direita e eu vou entortando. É que nem quando você dirige o teu carro, se ele estiver desalinhado, ele puxa para um lado. Você segura o volante para ir reto, gasta mais um pneu do que o outro. O nosso corpo é igual. O olho é a direção, a perna puxa para lá, ele vai fazendo isso aqui. Então, se você tem dor num calcanhar, no tornozelo, no joelho ou no quadril de um lado só, e não tem nenhum trauma, nenhuma batida, nada, nenhuma inflamação, a causa está no eixo, que é a coluna, certo? Então você está pisando torto. Então, quando o paciente me procura, você explica para ele, faz um alinhamento da coluna, a dor some quase que imediatamente. Ela não vai sumir tudo, por quê? Porque ela vai voltar, porque a pessoa tem que aprender a compensar o lado não dominante. Então, se ele não começar a treinar o lado esquerdo, se ele é destro, ou direito ser canhoto, ele vai voltar a ficar torto de novo. Então, você pode ter tontura, distúrbio de visão, enjoo, problema de estômago, cólica de menstruação, vários tipos de problema causado pelo processo da coluna, que é o eixo do nosso corpo. Isso é causado exatamente por usar direita, esquerda, predominante, e não os dois lados simultaneamente. Eu comecei a treinar o meu lado esquerdo quando eu tinha acho que 15 para 16 anos. E eu descobri, provavelmente, que eu devo ter sido lá no passado o que chamava de canhoto contralhado. Lá no passado, as pessoas que usavam a esquerda eram amarrado para usar o lado direito. Sabe como é que chama-se o canhoto? O direito é destro, o canhoto é sinistro, ou seja, estranho, diferente, né? Quem usa os dois chama-se ambidestro, quer dizer, você foi adestrado, ou seja, treinado para usar a direita e a esquerda simultaneamente. Se você nunca pensou sobre isso,
Analise essa situação, vê se você não tem alguma dessas queixas, ou se você já consultou comigo, eu fiz tratamento, já viu que a gente fala sempre sobre esse processo. Então eu faço essa pesquisa sobre a coluna, o alinhamento da coluna, há mais de 30 anos, certo? E até hoje, tirando acima dos 6 anos de idade, 6, 7 anos, eu nunca vi, até hoje, ninguém que tenha as duas pernas no mesmo nível. Então estamos sempre torto. Não é que a perna está curta, ele é um encurtamento fisiológico. Quem compensa é a coluna que entorta para adaptar o corpo. Como entortou a coluna, tudo depende da coluna. Você pode afetar a visão, o ouvido, a garganta, o estômago a partir desse processo. Se você nunca pensou sobre isso, porque isso ninguém vai comentar isso é uma pesquisa minha, eu mostro na prática como funciona para os pacientes que me procuram em alguns eventos de palestra. Então, se você nunca fez uma avaliação, pega hoje um sapato ou um tênis que você usa já há alguns meses e veja a sola do pé dos dois sapatos ou tênis. Se um lado tiver mais gasto que o outro, você já está pisando torto, então muitos dos teus problemas podem ganhar isso. Então tem que entender como é que eu alinho isso, como é que eu corrijo e como é que eu paro de usar medicações para coisa que a causa não é orgânica, a causa é postural, certo? Então eu considero que a coluna é o eixo da nossa vida, é o equilíbrio da dinâmica do corpo, e se ele estiver fora do nível, ele vai causar problemas, não tem dúvida nenhuma. Então, essa seria a ideia hoje para entender sobre o que é direita e esquerda. A gente fala sempre, veja bem, Deus te deu duas mãos, dois pés, direita e esquerda. Por que você usa só um e não usa o outro? Eu falo sempre, imagine que você dá de presente para o teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, dois presentes bem parecidos. Aí ele usa um e o outro fica lá sem mexer muito. Como é que você se sente? Bom, chateado. É o que Deus sente quando você usa só a esquerda ou só a direita, tá? Eu digo sempre que um pássaro não voa com uma asa só. Direita tem que botar direita e esquerda. Avião só voa com asa direita e esquerda e mais no centro. Eu tenho que buscar esse equilíbrio dinâmico. Você nunca pensou sobre isso? É a chance de você começar a analisar o que eu faço de errado no meu corpo que gera sintomas que estão prejudicando a minha qualidade de vida. Então esse é o vídeo de hoje. Então faça o ASIC, então avalie o vídeo. O C, comente o que nós estamos fazendo aqui. O I, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E o C, compartilhe, porque muita gente precisa conhecer isso. Então essa seria a ideia de passar hoje, direita à esquerda. E até o próximo vídeo então.